amiguinho, tudo bem com você? Eu tô legal. Hoje eu trouxe uma pessoa mega legal, uma psicóloga top, a Maeli, que veio para ensinar muita coisa para você, menina, para você saber. Você, menina, mulher, vocês precisam saber identificar tudo que a Maeli vai ensinar. Essa é a Maeli, galera. Vamos lá, então? Como eu falei para vocês, eu estou com a Maeli, psicóloga, que é um imenso prazer estar com você aqui no nosso estúdio hoje. Maeli, responde pra gente o que é crime psicológico contra a mulher. Bom, crime psicológico contra a mulher, se a gente for ver cronologicamente, é uma coisa bem recente. A gente teve agora, em julho, a inserção, né, da violência psicológica, crime psicológico, enfim, como preferir, como realmente um crime, né? Então é muito cedo, aliás, muito recente, que isso entrou no nosso Código Penal. A violência psicológica, ela entra como um dano emocional, né? Então, por isso que muitas pessoas ficam duvidando da violência psicológica como, de fato, uma violência, porque é mais subjetiva. A gente não vê um hematoma na pele como uma violência psicológica, mas pode causar isso também. Eu sempre digo que tudo está muito correlacionado. Então, a violência psicológica está envolvida com a violência física, está envolvida com outros tipos de violência que a gente pode falar um pouquinho mais na frente. Mas, enfim, a psicológica tem um dano, pode ser tanto no desenvolvimento pessoal da pessoa, psicossocial. É isso que eu ia falar, o que vai acontecendo com a pessoa? Exemplos, assim, práticos. Uma pessoa que sofre uma violência psicológica, por exemplo, de um parceiro, né? Um parceiro que fala coisas muito desvalorizando mesmo. Ah, você é incapaz, você não pode isso. Ela. Sim, se eu te largar, ninguém vai te querer. Nossa, foi um milagre eu te querer, né? Coisas desse tipo. Isso vai criando um estigma na pessoa. Então, muita gente fala que a violência psicológica ela começa pela linguagem. A linguagem que une a nossa interação humana de várias formas, e é a forma primária que a gente se conecta a outro ser humano, né? Então essa linguagem verbal, de falar que a pessoa é inútil, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, cria nela essa crença de, poxa, eu sou inútil, né? Ele me quis, realmente ninguém vai me querer. Então a pessoa começa a se sentir desvalorizada. Essa mulher normalmente vai ter uma autoestima super baixa, ela vai ter uma crença em si mesma super desvalorizada, né? Então tem muitas coisas também na questão de outros relacionamentos. Muito difícil que ela confie em outras pessoas, não só num relacionamento amoroso, mas um relacionamento familiar, relacionamento de trabalho, de estudo, enfim, isso acaba permeando vários traumas realmente na vida daquela pessoa. Viu, meninas? Prestem atenção. Começou com gracinha com vocês, já tesoura. O cara tem que te valorizar. Você é a gatinha, você é a top do momento e acabou, meu. Começou com gracinha, chuta logo o balde, viu? Quais são as consequências, né, da violência psicológica no geral nessa mulher? Então, como eu falei dessa desvalorização, né, agora que a gente colocou como um crime de fato no nosso Código Penal, essa consequência de uma mulher que já está se sentindo desvalorizada, está se sentindo machucada, está se sentindo ferida, ela pode denunciar, de fato, né, de uma forma mais concreta. Normalmente ela já vai chegar super machucada, psicologicamente falando, super realmente descrente do mundo, descrente das relações. Eu esqueci agora a pergunta. Quais as consequências da violência psicológica nessa mina que passou por tudo isso, dessa mulher? Né, que a psicóloga vai atropelando, já Não, falou na normal, primeira, normal. Já vai falando tudo. Aqui esse mundo aqui é em casa, meu. Não guarda a cereja do bolo, né? Não. Vai muito, taurina, muita com sede ao pote, mas enfim. Eu bato muito nessa tecla, nossa, nessa tecla foi ótimo. Nessa tecla realmente da desvalorização, porque é uma coisa que atinge diretamente um direito humano daquela mulher, né? A gente tem que lembrar que a violência psicológica vem do rompimento de um direito humano. Por isso que está no Código Penal. Direitos humanos para todos os humanos, né? Muita gente fala que direitos humanos apenas para humanos direitos. É uma bobagem. Direitos humanos para todos os humanos. Todos. Exato. Sem distinção nenhuma, né? Inclusive toda mulher, não importa se é hétero, se é bi, se é lésbica, se é pan, se é trans, toda mulher entra
nessa questão da Lei Maria da Penha, dessa proteção, né, justamente para não ter esses traumas, para não ter essa desvalorização, para a mulher, de repente, não desenvolver um transtorno depressivo que pode ser desenvolvido, né, pode ser uma das consequências, outros tipos de transtornos, como eu falei, um pós-traumático, de repente, né. E pode acontecer, Maeli, dessa mulher, ela não se recuperar mais? É difícil a gente falar que sim e que não. Depende. Mas pode ser, né? De repente não ter mais confiança em outra pessoa, não se permitir mais ser vulnerável, né? Porque uma relação é se permitir ser vulnerável a outra pessoa. A pessoa vai conhecer sua fragilidade, sua força, vai conhecer tudo que você tem realmente a apresentar enquanto ser humano. Uma mulher que sofre de uma maneira tão forte como uma violência psicológica, que não é só o que você tá sofrendo, mas o fato de alguém falar, nossa, mas isso não é violência. Por conta disso que eu falei no começo, né? De ser tão subjetivo, as pessoas não levarem em conta. Então a vítima é toda hora a credibilidade dela colocada em xeque, né? Então pode ser que sempre ela fique com isso na mente. Nossa, será que eu exagerei? Será que eu vi coisa que não existe? Exato. Será que o problema não sou eu? Exato. Enquanto na realidade tem ali um outro opressor acabando com a vida dela, né? Sim. Triste. Né? É crime, que você já falou, né? Você já soltou essa agora que eu ia perguntar. Sim, né? Deveria ser já há muito tempo. A agressão verbal e o psicológico dela que você falou também, né? O que nós, mulheres, você psicóloga, sugere a nós, mulheres, fazermos quando a gente está sofrendo essa violência psicológica desse macho escroto? Eu vou falar o que a gente tem que fazer quando a gente vê alguém sofrendo. Pode ser? Pode ser. Porque, às vezes, a vítima de violência psicológica, ela não consegue ver. Não muito claramente. Eu sempre uso essa metáfora da ilha, né? Saramago usava demais. Que a gente precisa sair da ilha para ver a ilha de fato. Então, quem tá de fora da situação vê muito claramente. Sabe aquela coisa que você vê, meu, como que a pessoa não tá vendo? Como que a pessoa não percebeu? Como que a pessoa se colocou nessa situação? Né? Porque a gente vê as coisas de uma forma muito mais ampla. Então, quem tá de fora vendo, ser uma rede de apoio, dar aquele toquezinho, amiga, será que é legal o que ele fez? Né? Às vezes a amiga manda aquele áudio, nossa, a gente brigou aqui, ele me chamou, sei lá, de incapaz, mas ele tava nervoso. Então, amiga, não justifica, né? Ele tá nervoso. Você não achou que isso é meio abusivo? Você não acha que isso daí foi um pouquinho de violência psicológica? Que entra justamente isso, né? Insulto, chantagem, qualquer tipo de... Viu? Tira essa roupa aí, você tá meio... piriguete, tá feia. Isso também entra como uma forma de violência psicológica, né? Essa forma subjetiva de você violar a mulher e tentar enquadrar ela numa caixinha que normalmente vem de toda essa ideia do patriarcado de posse, né? Porque ela não é propriedade de ninguém. Nós não somos. Eu sou minha, ela é dela. Nós não somos propriedades de ninguém. De ninguém. Exato. Né? Como que a gente identifica quando a gente o começo do abuso psicológico? Como que a vítima vai entender que ela está sofrendo um abuso psicológico? Tá, se a pessoa já tem essa rede de apoio, facilita, meio caminho andado, né? Mas uma rede de apoio mesmo, ativa. Não é só ter um número de amigos, que às vezes a gente tem 100 mil pessoas e nenhuma vai te alertar da situação. Às vezes vai ver, vai se colocar de fora. Como né? pode acontecer também, de repente, tipo, no trabalho, uma pessoa está sofrendo abuso, as outras pessoas que estão ao redor dela estão vendo aquele abuso, mas aquelas pessoas que convivem com ela têm medo da situação e se calam. Então eu acho que é um grande perigo para essa pessoa também, né? Porque essa pessoa pode adoecer, não tem credibilidade, porque não tem o apoio dos colegas de trabalho, porque os colegas de trabalho têm medo do abusador, do opressor, do malvado, no caso, né? Isso acontece muito também. Sim. E aí a gente lembra que briga de homem e mulher, a gente mete a colher sim. Sim. E mete muito mais que a colher. Sim, né? sim. Não existe isso de ouvir minha vizinha gritando socorro, vir o marido ou o pai também, não precisa só ser um parceiro amoroso, né? Pode ser também alguém da família. Qualquer situação. Sim, a gente mete a colher sim. Qualquer né? situação. Não, fica de fora, fica quieto, o casal se entende. Não existe isso. Não né? existe. Mas... realmente. Repetindo o que você perguntou, faltou só um ganchinho. Que é a respeito de quando acontece essa situação, tipo, no trabalho, que o cara, tipo, o líder está abusando da mente do funcionário, está torturando o funcionário, os colegas de trabalho
vê a situação, mas não tem coragem de fazer nada também, porque tem medo também daquele abusador. Então, eu acho que fica mais traumático para essa pessoa, porque essa pessoa não tem credibilidade, todo mundo tem medo, então como fica a cabeça dessa pessoa? Exato, e aí começa aquilo que você falou, exatamente. Será que o problema sou eu? Será que o problema... Será que eu tô vendo demais? Ai, mas chefe grita mesmo, né? Ai, mas pai briga. É normal o pai pegar um pouco forte quando tá nervoso. Ai, meu marido, ele não me deu um chute, ele só encostou a perna em mim, não foi nada demais. Foi sim, né? Se você já tem esse disparador de não me senti confortável, né? É sempre se autoconhecer. Então, isso a gente pode achar num processo psicoterapêutico, né? A gente pode procurar um profissional para tentar falar sobre, um bom profissional, porque tem muito profissional que às vezes acaba se omitindo disso, né? E a luta contra a violência é justamente uma luta de todos os profissionais que estão trabalhando com seres humanos. A gente precisa ter uma prática humanizadora, né? Então, conversar com o psicólogo, ou com a psicóloga, meu marido faz isso, né? Minha parceira, meu parceiro e tal, fizeram isso. É normal? Eu deveria estar me sentindo assim? Vamos falar sobre o seu sentimento, né? Quando acontece, tem algum padrão? Como que é o sentido disso? Qual é o seu sentimento na hora? A gente pode ir inserindo sobre relacionamento abusivo para aquela pessoa. A gente pode ver o ciclo da violência, que foi uma coisa que você tinha perguntado antes, que é muito interessante. É um padrão assim que a gente pode colocar para a pessoa analisar e ver se enquadra, né? Que o ciclo da violência, resumidamente, ele tem basicamente 3 estágios. Ele entra também entrelaçado com a Lei Maria da Penha. Tem um aumento da tensão, que é um momento assim, sabe, quando tá a flor da pele, começa o aumento da tensão. Tem a violência de fato, seja xingando, seja chantagens, o insulto, enfim, ou realmente uma agressão física. E depois tem o comportamento de, me desculpa, eu tava nervoso, eu bebi, o trabalho foi cansativo. Ou, é porque você me respondeu, filha, eu fiquei nervoso, eu não quis dizer isso. E vem a lua de mel. Aí você começa com essas situações de, nossa, eu vi demais, né? Realmente, todo mundo fica irritado, a pessoa não é assim, olha como a pessoa ficou boazinha agora, e aí tem a repetição. De novo, aumento da tensão, a violência, lua de mel. Aumento da tensão, violência e lua de mel. Então, perceber se esse ciclo tá acontecendo, seja com o chefe também, né? Porque, apesar da lei em si enquadrar alguns âmbitos específicos, a gente pode colocar isso em qualquer âmbito da sociedade. Então, no trabalho, tô me sentindo com aquele colega ou com aquela colega, eu acho que tá diminuindo o meu trabalho. Quando eu mostro... E é os gatos, gente. É que o assunto é delicado. Os gatos saíram no soco. Normal Hecate, vem aqui, tá? Sem briga. Normal, gente. Aqui é tudo assim. Violência, né? É violência. Isso é violência, É violência entre os gatos. A diferença é que eles não têm maldade, né? Não têm intenção. Não, e é sempre uma brincadeira, né? Exato. Não é o ciclo da violência, tá? Esse comportamento carinhoso é verdadeiro. Mas, enfim, aí, né, eu fui apresentar um projeto, aquela pessoa que sempre fala, nossa, mas, né, o de fulano é melhor. Ou vai começando uma coisa mais forte, porque não começa porrada. Inclusive... Isso me lembra uma frase que eu vi da Silvia Chacaim, eu acho que é esse o sobrenome dela, que é uma promotora de justiça, né? As pessoas acham que tudo acontece num turbilhão. Então, o relacionamento abusivo, as pessoas acham que ele já começa no soco. Não literal ou não literal. O relacionamento abusivo, ele fica tão forte porque ele começa gostoso. Né? Ele começa com a pessoa maravilhosa, ele começa com esse ciclo da violência muito grande. Então, é a pessoa maravilhosa que depois fica estressada, aí bateu uma vez só, pediu desculpa, traiu uma vez, pediu desculpa, fica carinhosa, melhora um ano, depois repete tudo de novo. E aí a gente fica de fora, enquanto sociedade, falando, nossa, por que a mulher submete a isso? Porque a gente tá fora da ilha daquela mulher, né? Então, talvez puxar ela, viu? Vem cá, vamos tentar ver isso daí? Você acha que tá certo? Mostrar filme, às vezes as pessoas me perguntam, como que eu posso inserir uma mulher, sei lá, no feminismo ou nas lutas realmente pertinentes às mulheres? Pô, mostra um filme, mostra uma série, mostra uma revista, uma música. Tem várias bandas, por exemplo, tem uma banda que se chama Mulamba, é muito gostoso de ouvir. Tem várias séries agora que estão falando sobre empoderamento feminino, sobre as lutas, né? Então, chamar essa mulher para essas coisas pode ter aquela primeira impressão de, nossa, eu não sou feminista, não.
Então tá bom, não precisa ser feminista, né? Vamos ver porque é legal, você é uma mulher forte, arretada. Ah, então tá bom. Porque às vezes essa questão, tem mulher que não gosta do termo, né? Porque ouve de muitos homens Porque que não o termo... conhece, e não Exato. conhece, não conhece. E ouve de muito homem, ai, feminista chata, feminista reclama à toa. E a mulher se afasta daquilo, né? Porque ela fica, ai meu Deus, eu não posso então ter esse rótulo. Então tá bom, vamos tirar o rótulo, mas vamos ver, né, as lutas exatamente, e puxar essa mulher, acolher essa mulher de fato para nossa rede de apoio. Vocês estão vendo, meninas? Não é normal gritarem com você, seu namoradinho, seu pai, tá? O seu chefe, ele não tem o direito de gritar com você. Ninguém tem o direito de gritar com você. A gente pode estar aberto à conversa sempre. Ninguém tem esse direito. Não deixem isso acontecer. Não deixe para que vocês não venham adoecer, ok? Como identificar? Já foi. O que o relacionamento abusivo que eu ia perguntar agora, você é batata demais. Quais são as consequências da violência psicológica na vida feminina? As consequências total. Difícil. Psicólogo gosta muito de falar depende, né? Depende do contexto. Realmente depende do contexto. Encaixa um pouco com aquela pergunta que você fez, né? Vai ficar pra sempre? Depende da pessoa. Tem pessoa que, vou fazer terapia, vou ficar bem, vou achar outra atividade, vou viajar, vou seguir meus sonhos, vou tentar explorar além do que a pessoa falou que eu era inútil, eu vou tentar explorar minhas possibilidades, para provar para mim mesma que eu não sou, né? Tem pessoa que pode entrar no estado, num episódio depressivo, né? Tem pessoa que pode demorar um pouquinho mais para se reerguer. Então depende muito essa consequência, é muito particular, por isso que a gente fala da psicoterapia, para tentar entender como é o processo de cada um. Não só o processo de desenvolvimento, de autonomia e etc. Como que é também o processo de luto, porque se você tá saindo de uma relação, você vai passar por um processo de luto. De luto. Tudo que a gente perde é um luto, né? E aí entra de novo o relacionamento abusivo. Não vai ser fácil. E aí, só relembrando o que eu ia falar da Silvia Chacaim. Ela fala muito que as mulheres não chegam com sangue no olho, numa audiência ou na delegacia para denunciar. Elas chegam com lágrimas nos olhos e com muita culpa. Porque até você fazer esse processo de que eu fui a vítima, porque no momento a mulher tem aquela ideia de, nossa, eu vou acabar com a vida de alguém. Nossa, mas eu vou reclamar de uma violência psicológica, ele não me bateu. Né? Sem saber que é uma violência também, que pode deixar consequências. E eu acredito que talvez, posso estar enganada, eu sou contra qualquer tipo de violência, gente, que esteja muito claro, mas eu acredito que talvez a violência psicológica seja pior do que porrada, meu. Tá? Muitas vezes eu mesmo. Acredito que sim, porque talvez na porrada a mina ficou puta, ela vai lá e se defende, sei lá, embora o cara seja um filho da puta que esteja fazendo isso, denuncie, meu, tá? Mas eu acredito que a psicológica é muito pior. Eu acho que dói muito mais, né? Não sei, né? Cada um, mas eu acredito nisso, né? Os tipos de violência? Os tipos de violência tem bastante. Eu vou me basear principalmente na Lei Maria da Penha, né? Lá de 2006, que a gente tem, também de uma sobrevivente da violência feminina. A gente tem a violência... É até difícil, né, falar desse assunto. É revoltante. A gente fica... Dói na gente. A gente deveria, pelo menos, né, se sensibilizar. Tem gente que não se sensibiliza, infelizmente, mas é um assunto muito, muito delicado. Tem a violência psicológica, que a gente já falou. Resumidamente, é esse dano emocional, dano na autoestima, dano na subjetividade, dano na humanidade da pessoa. Você desumaniza aquela pessoa quando você violenta, principalmente de maneira psicológica, né? Porque você embute nela crenças muito limitantes de si mesma. Tem a violência moral também, que pode ser uma injúria, uma difamação. Tem a violência patrimonial. Peguei seu RG, vou rasgar, vou ficar com seu RG, ou sei lá, situação mais estrangeira. Vou reter o seu passaporte. Esse documento aqui da casa vai ficar comigo, eu não vou te dar, não vou dar, sei lá, seu dinheiro, alguma coisa do tipo. São os bens mesmo pessoais da pessoa que a gente pega e não deixa ela ter o livre acesso a eles, né? Então essa é uma violência patrimonial também. Tem a questão da violência sexual, que eu acho que é autoexplicativa, mas a gente pensa... É autoexplicativa em partes, né? Porque a gente pensa exatamente num ato sexual em si, o estupro e tal, enfim, e outras questões também entram como...
Mas você falar pra mulher, eu não vou te deixar tomar uma pílula do dia seguinte. Não, mas eu quero... Não vai tomar, né? Ah, mas eu quero tomar anticoncepcional. Não vai tomar. Isso também entra como violência sexual. Eu acredito que ele é um desgraçado, porque eu penso assim, o filho eu tenho se eu quiser. Eu quiser. Eu tenho direito disso. Sim. De escolha, não é? Não tem como. Então é um desgraçado. O corpo é dela. Eu revolto. Eu revolto com esse cara aí. Mas isso é bom pra gente fazer bem um apanhado, né? Que a coisa é muito maior. Então, a violência sexual entra em você tirar qualquer tipo de direito sexual daquela pessoa. Então, seja você, de repente, forçar a pessoa a ir pra prostituição, também é uma violência sexual. Você proibir alguma coisa matrimonial daquela pessoa é também. Ou, exatamente, induzir a pessoa a fazer sexo com você. E aí eu falo muito sobre casamento real, né? Se a gente for ver uma coisa mais heteronormativa. Mulher, marido. Tem muito essa questão de que o homem quer, teve um dia cansativo, você tem que fazer um agrado, não pode passar mais de um mês sem ter relação sexual. Pode. Se você não está afim de ter relação com outra pessoa, você não deve ter relação com aquela outra pessoa. Se a pessoa te obriga a ceder, né? Porque o consentimento não é ceder, o consentimento é de fato querer genuinamente fazer aquilo. Então, se a pessoa te obriga a ceder porque ela quer ter a relação sexual, isso entra como uma violência sexual, isso é estupro. Mas ele é meu marido. Não importa. Isso é uma violência sexual. Preste atenção nisso, meninas. Prestem muita atenção. Não façam nada que vocês não tenham vontade. Não se sintam obrigadas a nada. Seu corpo, só seu, tá? E como a gente pode identificar, por exemplo, uma amiga que esteja passando por uma violência psicológica? Como que eu consigo chegar nela, abordar nela e falar, você tá sofrendo uma violência psicológica. Como que eu consigo fazer essa abordagem numa amiga, numa colega de trabalho, que talvez uma pessoa consciente no serviço? Se existir uma consciente na mesma sala, ela pode chegar e falar, o nosso líder, o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso dono da empresa, ele está torturando você. Ela podia chegar e falar, né? Até a pessoa se tocar, porque até aí ela vai estar sofrendo na mão do cara, sendo uma peteca, né? Então, como que a gente aborda, chega pra pessoa e fala que ela está sofrendo essa situação? Tem um professor meu que ele falava que a gente não ajudar o outro já é um tipo de negligência, né? A gente não estender a mão de qualquer forma. Mas eu não tenho intimidade. Seja sem noção. Vamos, então, fingir que é amigo de 10 anos daquela pessoa. Mas como que eu vou chegar e falar? Eu tenho que ter amizade. É omissão, né? Você tá vendo que a pessoa tá sendo violentada, que talvez a pessoa não tá sabendo o que tá rolando, mas eu não vou falar porque eu não sou amigo dela. O amigo dela tem que falar. E aí a gente vai deixando o ciclo se estender, né? Então, às vezes, é ser sem noção mesmo. Sentar com a pessoa, oi, tudo bem? Meu nome é tal. Posso conversar com você? Daqui 10 minutos, ouviu? Posso te indicar isso daqui? Olha esse livro. Gostaria que você lesse esse livro. Posso te mandar uma página do Instagram de uma mulher? Eu acho que vai te ajudar. Ouviu? Tô vendo que você tá triste. Como que tá as coisas, como estão as coisas em casa? Eu vi que seu marido parece que falou um pouco alto com você na entrada do serviço ou em tal lugar. Você tá bem? Você quer conversar sobre? Ou às vezes a maioria das mulheres, infelizmente, já passaram por essa situação, né? Eu já tive um relacionamento assim, eu me senti assim como você parece que tá. Quer falar sobre? A gente pode tentar identificar, porque é aquilo, puxar as referências da minha ilha pra ilha da pessoa. Não vai ser igual, não vai, né? Mas pode ser uma referência pra ela parecida, de nossa, eu já passei por isso. Às vezes a pessoa nem vai te falar, quase ninguém, né, se abre de primeira. Então, a gente pode ter essa cara de pau de tentar, né? Ou ficar ali pelas beiradas, ver qual é o melhor momento de chegar um pouquinho perto, porque às vezes essa pessoa também tá muito machucada, não quer nem assunto com ninguém, né? Então, às vezes, dependendo de como você vai, se afasta muito. Então, é uma linha muito tênue. É muito complicado, novamente, depende do contexto. Eu vi que aquela pessoa é mais aberta, que ela gosta de falar bastante. Eu já vi ela falando bastante da vida dela aqui. Eu vi ela já falando questões do casamento dela, ou do pai, do irmão, sei lá, do tio que ela convive. Então, eu vou chegar e vou falar com ela.
Percebi que a pessoa é mais quietinha, mas eu já vi essa pessoa uma vez falando que queria fazer terapia, mas não achava o profissional X. Eu conheço o profissional X. Viu? Olha isso daqui, eu vi um dia que você estava falando. Ah, eu vi uma pessoa falando que queria ver algum filme com tal temática sobre empoderamento feminino. Vamos lá indicar um filminho para aquela pessoa, né? Às vezes a gente fica achando que todo mundo tem, ainda mais nesse tempo, hoje não, né? Porque hoje caiu tudo, WhatsApp, tudo, não tá muito bom a internet hoje. Mas a gente acha que todo mundo tem informação. Todo mundo, ai meu, é só ir lá no Facebook, no Instagram. Às vezes a pessoa não tem. Não tem. Né? Então a gente tem que ser essa... Esqueci a palavra. Mas enfim, a gente tem que promover realmente essa informação. Ser uma rede de apoio. Tentar perceber, tentar ter delicadeza. Eu sempre falo da empatia. De você olhar o que talvez aquela pessoa precisa. Você não vai adivinhar, que a gente não adivinha as vontades de ninguém e as necessidades de ninguém. Mas tentar ser um pouquinho mais humano de o que será que aquela pessoa precisa. Às vezes a pessoa precisa de um cara de pau. Eu já fui na minha vida cara de pau de chegar e falar: você tá bem? Você quer conversar? Pode conversar se quiser. Às vezes eu já tomei não. Então tá bom. Se quiser um dia eu tô aqui. Né? Ou aquela pessoa que tudo que ela precisava, não que eu seja salvadora de ninguém, porque a gente também não é salvador de ninguém. Mas às vezes tudo que a pessoa precisava era aquilo. Passou 50 por ela, viu que ela tava mal. Ah, melhor eu não falar, que eu não conheço, né? Não vou falar nada. E ela só precisava daquela pessoa pra estender a mão de fato, né? Então, é muito essa empatia, esse olhar, prestar atenção na outra pessoa de fato. Então, meninas, escutem tudo que a nossa psicóloga Maeli falou, tá? Estendam a mão às suas amigas, a quem vocês não conhecem também, não importa, não importa. Vamos nos unir para que isso acabe, porque nós não podemos viver isso e nós não podemos permitir que outras pessoas vivam isso. Nem que você não goste dessa menina, da sua colega de trabalho, que você não suporte ela, mas mesmo assim ela não merece passar por isso. Então tenha empatia, tenha amor, você é mulher, vai lá e salva ela, ok? Gente, foi top, tá? Se inscreve no canal, beijo enorme, foi fantástico, Maélia, adorei ter você aqui no nosso mundo. Adorei. Ativa o sininho e até a próxima. Beijinho rosa, tchau!